Com muita alegria, meus amados irmãos, queremos cumprimentá-los com a paz maravilhosa que há em Cristo Jesus. Minha saudação especial a todos os nossos professores da IBD e também a todos os nossos alunos desta que é a maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos aqui iniciando mais um vídeo aula com a quinta lição do quarto trimestre da EBD Adulto 2020. E eu convidei para estar conosco nesta lição, nesta videoaula, pastor Wilson Damer. Pastor Wilson Damer é presidente da Igreja Assembleia de Deus aqui do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo. Também é o nosso pastor da Igreja Central e um grande incentivador da nossa EBD. Um aluno por toda a vida e professor também, e é um grande incentivador da nossa EBD. Pastor Damer, é um prazer recebê-lo. Gostaria que o senhor trouxesse saudação a todos os nossos irmãos nesse instante. Pastor Carlos, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que nos acompanham nesta videoaula. Para nós é uma alegria poder estar aqui para nós discutirmos um pouco, estudarmos um pouco a palavra santa do nosso Senhor. Que Deus abençoe a tua vida e é um prazer para nós estarmos juntos. Muito bem, meus irmãos. Essa lição que nós vamos estudar tem o título O Lamento de Jó e ela está prevista para ser dado nas nossas EBDs do dia 1º de novembro de 2020. O texto áureo desta lição está no capítulo 3 e o versículo 24 do livro que estamos estudando, que é o livro de Jó, que vai dizer o seguinte: porque antes do meu pão vem no meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Esse é o texto áureo, texto em destaque desta lição do livro de Jó. A verdade prática, a verdade que devemos praticá-la e a verdade que a lição quer nos transmitir é que o sofrimento, ele pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. A leitura bíblica em classe desta lição está no capítulo 3 de Jó, nos primeiros 26 versículos, ou seja, do versículo 1 até o versículo 26. E você pode ler posteriormente aí na tua casa, assim como você pode também, te aconselho, incentivo a você fazer leitura de todo o livro de Jó. Assim tu terá um conhecimento mais amplo. Dizer também que as lições anteriores você pode encontrar aqui nesse canal, no canal da EBD São Léo. Nós temos aí já alguns vídeos aula gravados e está à disposição de vocês. Também aproveito para convidar você para se inscrever no nosso canal. Se inscreva, deixe teu like e também faça comentários sobre as lições, inclusive sugestões, que nós queremos cada dia mais aprimorar esse canal para poder servir de bênção para a tua vida, você como aluno, mas também para a tua vida como professor, tentando, assim, além de incentivar você a ser aluno, além de dar importância e valorizar você como professor, também acrescentar como subsídio para as tuas aulas. Esse é o propósito deste canal, é ajudar você. O objetivo geral desta lição é explicar que Jó era humano. Ele era fiel. A Bíblia diz que Deus fala que Jó, quando Deus fala com Satanás, pergunta: tem visto o meu servo Jó, homem íntegro? Ou seja, Deus está dizendo que ele era servo, era fiel, tinha todas as características, tinha seu caráter que era sancionado, que era carimbado, que era avalizado por Deus, mas ele era homem. Então o objetivo geral dessa lição é explicar que Jó era homem e como tal tinha todo o direito de extravasar os seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. Veja bem, o Salmo 103, versículo 14, vai dizer o seguinte: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Aqui Jó era como nós. E como disse alguém, somos servos de Deus, somos obras de Deus, mas somos pé de barro. Ou seja, somos frágeis, somos limitados. E Deus conhece a nossa estrutura.
e ele se lembra sempre que somos pó. Então, mesmo Jó sendo fiel, mesmo Jó tendo um caráter incontestável, Jó sendo o homem que Deus sancionava, Deus carimbava o caráter e a postura de Jó, mas Deus também entendia que Jó era feito do pó e que Jó poderia ter esse momento também de extravasar os seus sentimentos. Os objetivos específicos desta lição é esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape. Também a clarear o desejo de Jó em ser um abortivo. Obviamente aqui não vai estar, nós vamos ver que Jó não está fazendo apologia ao aborto. Nós vamos falar sobre isso na sequência das nossas lições. Pontuar também que Jó representa os que em situação desesperadora não veem nenhuma luz no fim do túnel. Nós vamos pontuar também isso. Dando introdução à nossa lição, na lição anterior, e você já disse que tu tem acesso a elas, nós vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele, de forma catastrófica. Nós já estudamos no capítulo 1, capítulo 2, sobre as tragédias que aconteceu Jó. Jó, ele estava de um estado de riqueza e também prosperidade. Jó ele passou a viver na adversidade. E os seus amigos, inclusive, foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplar seu debilitado estado de saúde. Assim acontece também muitas vezes com nós. Ontem eu ainda ligava para uma irmã que perdeu seu filho tragicamente, e por mais que nós tenhamos algumas palavras, temos experiência, mas nos faltam palavras em momento desses, coisas trágicas. Agora tu imagina os amigos de Jó, quando estavam se deparando com Jó, que não tinha perdido só um filho, tinha perdido 10, tinha perdido todo o seu patrimônio, saiu de um extremo para o outro. Um extremo de riqueza, pois era o homem mais rico, do Oriente, para um dos homens mais pobres. Então seus amigos também não tinham palavras. E de fato tem momentos que nós não temos palavras para consolar as pessoas. Mas eu quero dizer para você que mesmo não tendo palavras, a tua presença no momento de angústia, de sofrimento de alguém, ele é consolador. Esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, onde você está estimulando e obrigando, na verdade, as pessoas a manterem um distanciamento social por causa da contágio, mas o abraço sempre é efetivo. E um abraço vale mais, muitas vezes, do que muitas palavras. Quando chega alguém na nossa igreja assistir um culto com nós, às vezes a pregação até não tocou tanto, os louvores também não. Mas o abraço, o acolhimento, o afeto, o carinho, demonstrado para o visitante, para a pessoa, já é um alento para a sua alma. Então os amigos de Jó não tinham palavras, mas eles estiveram com Jó por vários dias, mesmo calado, mas sendo uma benção. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. E nesse lamento, Jó, meus irmãos, ele mirou o dia do seu nascimento e através de 3 perguntas ele desabafou tudo o que sentia naquele momento. Nós temos um momento da vida que nós precisamos desabafar, precisamos falar, precisamos expor. Por isso que a Bíblia vai falar, meus irmãos, que nós devemos confessar. O confessar também está no aspecto de você exteriorizar aquele sofrimento interno. E a oração, por exemplo, é um momento de lamento também. Quando tu lamenta as tuas necessidades, tuas agrúrias, tuas dificuldades, teus sofrimentos, teus questionamentos da vida, o lugar melhor para te fazer isso é aos pés de Jesus. Tem pessoas que às vezes vão fazer lamento, e expor as suas questões, seus conflitos em redes sociais, em lugares públicos. Não, é aos pés de Jesus é o melhor lugar. Jó ele faz 3 perguntas. Por que nasci? Segundo, por que não nasci morto? Terceiro, porque ainda continuo vivendo? Essas 3 perguntas Jó lamentou, Jó fez questionamento nesse dia. E nessa lição nós veremos a reação humana diante do sofrimento. Lembrando que eu e você,
Assim como Jó, somos humanos. Jó, nós olhando assim os primeiros 2 capítulos de Jó, primeiro capítulo especialmente, nós olhamos e vimos que Jó, por todo o testemunho que Deus dá de Jó, pela fidelidade de Jó, era um homem imbatível, era um homem inatingível. Ninguém de nós conseguiria chegar ao padrão de Jó, pelo nível de fidelidade, de compromisso, de intimidade com Deus. Mas nós observamos que todo homem, por mais intimidade que tenha com Deus, por mais fidelidade, ele ainda é humano. E ele tem reações diante do sofrimento. E cada um tem as suas reações. Nós vamos estudar sobre isso. Nós vamos perceber que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado êxito diante de Jó. Mesmo Jó lamentando, mas ele não alcançou. Porque Jó, ele lamentou, mas ele não pecou contra Deus. Viu? Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa da sua vida, deveria também ser a causa da sua morte, pois se dele vinha a vida e o bem, também deveria vir o mal. Então Jó lamentou e desejou a morte. Desejou a morte, ele nessa introdução. Quero passar ao pastor Damer, fazer algumas considerações da introdução dessa lição, para que nós possamos, na sequência, entrar e vamos fazer em 3 blocos. Nós temos aqui, são 3 tópicos divididos, cada tópico com 3 subtópicos, mas nós vamos fazer em 3 blocos. Cada tópico nós vamos fazer um bloco e aí demos um leve intervalo. Pastor Carlos, na realidade o que nós encontramos aqui, meus irmãos, é a reação humana ao sofrimento. Diante do sofrimento humano, reagimos. E nós encontramos Jó reagindo humanamente, como homem que era. Ele tinha as suas características de intimidade com Deus. Ele andava perto do Senhor, ele conhecia a Deus de ouvir falar, mas ele, em momento algum, disse que iria suicidar-se. Mas ele disse: por que eu nasci? Por que não nasci morto? 2 perguntas, são 3 perguntas importantíssimas que Jó faz. E entre elas nós vemos ele lamentando, porque ele olha para trás e vê aquele dia que ele nasceu como um dia de alegria para os seus pais, para os seus familiares. E a sua vida está passando e ele teve momentos muito felizes. Mas o momento que ele está passando difícil, de tantas calamidades, tantas perdas, ele olha para trás e diz assim: se é para mim nascer, um homem nascer e sofrer desta forma, não precisava ter nascido. Então ele está em um conflito e nós temos que entender que os conflitos humanos surgem e vêm até nós. Mas nós temos que fazer também como Jó fez. Ele, no capítulo 19, versículo 25, ele diz assim: eu sei que mesmo em meio a tudo que eu estou passando, eu sei que o meu Redentor vive. Ele não atribuiu a Deus nada de falta por causa do que estava acontecendo. Mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. E quando ele se levantar, a vitória virá para a minha vida. Então são lamentos, são momentos difíceis que Jó está passando. E nós vamos estudar um pouquinho mais durante esses blocos que estaremos estudando a lição. Muito bem. O primeiro tópico vai falar que o primeiro lamento de Jó. Por que nasci? O primeiro subtópico é essa pergunta: por que nasci? Logo, meus irmãos, eu quero dizer para você que ninguém nasce por acidente. Deus tem propósitos. Você que está me assistindo, você não foi um erro o teu nascimento. Não foi um acidente o teu nascimento. Foi um propósito. Deus, ele tem os seus propósitos para com nós, para com cada pessoa. Viu? Você que nasceu, Deus te trouxe a vida. Ele tem nas suas mãos a essência da vida. E ele dá e ele tira quando lhe apraz. Então Jó, ele pensou: por que nasci? Será que não foi um erro? Será que não foi um engano? Será que não foi trágico o meu nascimento? Mas agora, por que Jó faz essa pergunta? Porque a dor de Jó era profunda e somente uma poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Jó está vivendo um momento de uma pressão muito grande, de uma carga emocional muito grande. E nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3
que nós estamos estudando são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Por que eu nasci? E esse questionamento sai do íntimo de Jó. E assim como ocorre com a alma do salmista. O Salmo 130, versículo 1 diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Vejam que não foi só Jó que pensou, por que nasci? O salmista também. Da mesma forma, o profeta Jeremias. Nós trouxemos aqui a memória do profeta Jeremias. Ele expôs também o sentimento diante dos seus conflitos. Jeremias 20, versículo 14 e 15 diz o seguinte: maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que a minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que levou a notícia ao meu pai e o deixou muito alegre quando disse: você é pai de um menino. Jeremias também lamentou o dia que nasceu. Talvez eu estou aqui falando para alguém que também já tem lamentado, né? Quer dizer que isso é uma reação do ser humano. Você ainda não é um ser angelical, você é um ser humano, você tem reações. Mas sabe o que me preocupa, pastor Dami? O senhor pode fazer considerações sobre isso? E por isso que eu quero destacar aqui, é que tem pessoas que às vezes lamentam a vida, sofrem, e às vezes fazem suas lamentações, e quando às vezes se deparam, mas eu pequei contra Deus, Deus já não vai me ouvir mais, porque eu reclamei, porque eu lamentei situações da minha vida. Mas não, Jó, ele lamentou, mas não pecou, porque Deus compreendia, Deus compreende você. E eu quero destacar um pouquinho aqui a diferença entre lamentar e também murmurar. Há uma diferença muito grande. Pastor Damo, tem algumas considerações para nós? Quando nós observamos a palavra murmuração, nós vamos ver que ela tem um sentido de uma espécie de reclamação maldosa. Quando há uma censura a alguém ou a alguma coisa. Quando nós falamos sobre murmuração, nós lembramos do povo de Israel no Egito. Quando eles estão saindo do Egito, estão no deserto, faltou as coisas, eles começam a murmurar contra Moisés. E a Bíblia diz assim, em Êxodo 15, 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Isso é uma murmuração por causa de uma falta de uma coisa e trazendo a culpa a uma pessoa que não poderia fazer nada para mudar o sentido do momento. Em vez deles irem e pedirem auxílio e pensarem em alguma solução, eles vão reclamar do momento, eles vão murmurar contra Moisés. Mas quando nós falamos sobre lamentar, lamentar é uma manifestação dolorida por causa de um sofrimento. A pessoa está sofrendo e ela manifesta a sua dor. Ela manifesta o seu momento por meio de palavras, até mesmo por choro. Ela lamenta, ela se joga, ela chora. E olha, um exemplo está em Esther, no capítulo 4, versículo 3. Dizendo assim, em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em panos de saco e cinza na lamentação. Então, na Bíblia temos também canções que são chamadas de lamentações e que foram feitas após a morte de alguém muito querido ou muito importante. São momentos que se lamenta o sofrimento. Há uma diferença muito grande para a murmuração. Pastor. Que bom! O segundo subtópico do primeiro tópico diz assim, que em lugar da memória viesse o esquecimento. Jó estava dizendo o seguinte, que ele não queria lembrar do que tinha acontecido com ele, do nascimento dele, dos fatos. Jó está falando aqui sobre a nossa gestão das nossas memórias, gestão dos nossos pensamentos, de nós administrar as nossas memórias. Tem pessoas que ficam só trazendo à memória momentos difíceis, momentos ruins, esquecendo dos momentos bons. A vida, meus irmãos, é feita de dias bons e alguns dias maus. Mas há dias bons, há dias maus, mas há Deus em todos os dias. Jó quis esquecer. Eu já tive tempo que eu quis esquecer algum período da minha vida. Teve um ano da minha vida que eu disse assim, mas eu
poderia esquecer esse ano, porque foi de muitas lutas, muitas dificuldades, né? Jó quis esquecer, né? Nesse momento de dor de Jó, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás previa lá no versículo 11 do capítulo 1, quando Satanás disse para Deus: mas estende a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará a tua face. Satanás esperava que Jó, com o sofrimento, com a dor, com a luta, amaldiçoasse Deus. Mas em vez disso, em vez de Jó amaldiçoar Deus, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do seu nascimento, Jó amaldiçoou o seu dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Ele amaldiçoou o seu dia, né? Para o homem de Uz, para Jó, esse dia teria de ser apagado da memória, porque Jó estava dizendo o seguinte: se esse dia não existisse, ele não teria sido gerado e ele não existiria. Então, por isso que Jó diz que lamentou e amaldiçoou o seu dia de nascimento, né? E não é assim que muitas vezes nós nos sentimos? Talvez você já sentiu isso. Um dia em que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrá-lo desse dia. Tem momentos de dor, particularmente eu, que tenho já uma longa caminhada já na vida espiritual e nas lides ministeriais, tem momentos que tu lamenta, mas esse dia não podia ter existido. São dores, são sofrimentos, né? Acontece com nós. Então, se aconteceu contigo, saiba que isso não é que você está pecando contra Deus. Você é um ser humano e você tem essas reações. O terceiro subtópico do primeiro, e logo o pastor Dano faz mais considerações, diz que em vez da ordem viesse o caos, né? E aqui mencionamos o desejo de Jó para o seu dia de seu nascimento não tivesse entrado no calendário. Ele queria que não existisse. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca, nessa passagem, desejou que as trevas dominassem. Ele vai falar sobre isso no versículo 4, versículo 5, né? Que era preciso transformar em trevas aquele dia do seu nascimento. Mas e por quê? Por que Jó pensou isso? Porque em vez da paz veio a dor e em vez da ordem veio o caos. Jó esperava, assim como todos nós esperamos, somente dias bons. Mas teve momentos na vida de Jó que veio a dor, quando ele esperava a paz. Veio o caos em vez da ordem, né? Assim acontece com nós. Ninguém de nós deseja dias maus, mas dias maus virão. Mas Deus estará também lá, sob o domínio e o controle de tudo. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã. Leviatã, ele é uma simbologia oriental que representa um dragão, uma serpente, né, ou crocodilo. E esse famoso e assombroso animal marinho, ele simbolizava o caos. Então, por isso que, inclusive, ele, lá no versículo 8, ele fala no Leviatã. Então, Jó, ele recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. E a lógica é simples, né? Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria nascido, não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. E nesse sentido, o Novo Testamento ele vai revelar como o nosso Senhor é misericordioso, viu? Nos trata com amor e ternura. E ele faz com que nós, nos momentos de tribulações e angústia, sejamos tratados assim. Pois aos pés da cruz, eu reitero o que eu já disse, é o melhor lugar para derramar a nossa alma. É aos pés da cruz. Lamente as tuas lutas, a tua dificuldade aos pés da cruz. Pastor Damian? Sabe, pastor Carlos, que o sofrimento, ele nos causa impressões difíceis. Impressões que ficam marcadas em nosso psicológico, em nossa mente, e o nosso coração fica batendo mais forte. Se você parar e analisar juntamente conosco o sofrimento que Jó estava passando, ele perdeu em um só dia tudo. Ele perdeu seus bens, ele perdeu seus filhos, que são preciosos. Nós que somos pais, vemos o quanto os nossos filhos são importantes e valiosos para nós. Jó perdeu seus 10 filhos. E agora ele vê a sua situação e começa a analisá-la.
E a frase que o pastor Carlos trouxe, que se ele não tivesse nascido, na sua percepção de Jó, se ele não tivesse nascido, ele não passaria por aquele sofrimento. E o sofrimento leva nós até mesmo a esquecermos de coisas boas que passamos. Esquecemos das coisas que trazem alegria. O sofrimento, ele nos causa uma impressão tão difícil que quer nos trazer depressão, nos trazer algo assim que nos leve a desistir de lutar e desistir de viver. Mas nós temos que ter confiança em Deus. E como o pastor disse, aos pés da cruz. E graças a Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que é o nosso consolo, que nos fortalece, que nos anima. E como Jeremias escreveu no livro de Lamentações, nós podemos dizer: vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Há momentos difíceis na nossa vida, há momentos de batalha em nossa vida e de sofrimento. E às vezes nós até mesmo lamentamos a situação. Mas temos que olhar para a palavra de Deus e ver que há esperança para o dia de amanhã. Há esperança para a tua vida. Há esperança. Deus pode e vai mudar o quadro. Confie no Senhor. Espere nele. E nós olhamos para Jó. Jó, mesmo em meio a todo esse sofrimento, ele não atribuiu a Deus falta alguma, mas ele olhou para a sua situação e lamentou o dia do seu nascimento. E ele chorou perto dos seus amigos, os 2, 3 amigos que vieram para consolá-lo, vieram para conversar com ele, vieram para trazer uma palavra para ele, chegaram diante dele e ficaram 7 dias quietos, 7 dias sem palavras, 7 dias sem dizer nada, e Jó chorando, sofrendo, lamentando, e eles olhando, porque eles ficaram tão impressionados com o sofrimento de Jó, que eles não tinham palavras para ajudá-lo. Às vezes as pessoas que estão próximas de você não terão uma palavra para a tua vida, mas nunca esqueça, Deus sempre tem a palavra final em todo e qualquer sofrimento. Então confie em Deus. Assim chegamos ao término do primeiro bloco. Teremos um breve intervalo e logo voltaremos para o segundo tópico e o segundo bloco dessa nossa videoaula. Voltamos para o nosso segundo bloco da nossa quinta lição do quarto trimestre de 2020, que tem o tema Fragilidade Humana, a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. E a lição de hoje é o Lamento de Jó. O segundo tópico vai falar sobre o seguinte: segundo o lamento de Jó, por que não nasci morto? Jó aqui não estava fazendo apologia ao aborto. Não, ele estava falando sobre não nascer morto, nascer morto. Né? Isso não quer dizer que Jó estava incentivando o aborto, até porque Deus é o que tem, e reitero o que eu falei no início, nas suas mãos é a essência da vida, e é Ele que dá e Ele que tira. Só Deus pode dar a vida e só Deus pode tirar a vida. Mas Jó lamentou de não ter nascido morto. O primeiro subtópico vai dizer que descansando em paz. Os intérpretes, eles observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, ele muda, né? De amaldiçoar para reclamar. Ele amaldiçoava, até o versículo 10, o seu dia, o seu nascimento. Agora, a partir do 11, ele muda. Ele começa a reclamar. A partir desse versículo, Jó ele passa a reclamar por não ter nascido morto. Né? Para ele nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Jó falou isso em 11 e 12 do capítulo 3, que seria melhor ele ter nascido morto, porque o sofrimento que ele estava tendo era um sofrimento muito grande, que ele preferia, naquele momento de abalo psicológico inclusive, nada trazia a memória de Jó dos momentos bons. Ele sentia que nenhum momento bom teria valido a pena pelo sofrimento que estava sofrendo.
Então ele considerava que tudo a vida dele não tinha nenhum momento que fosse compensador a ponto de suplantar os momentos de luta que ele estava passando. E ele entendia que era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação era ter nascido morto. E essas palavras de Jó, eles revelam uma coisa: ele queria descanso de todo o seu sofrimento. Por exemplo, as pessoas que se suicidam. O suicida, ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor. Ele não quer perder a vida, quer matar a dor. Ele quer o descanso da dor. Mas interessante é que Jó, mesmo sobre todos esses momentos de luta, pastor Daniel, de sofrimento, de angústia, que até então a Bíblia não tinha um que pudesse se assemelhar ao sofrimento de Jó. Mas em nenhum momento ele pensou em se suicidar. Por quê? Jó, ele queria, na verdade, ir para o descanso. Ele não queria mais viver, mas não pensou em se suicidar. Porque Jó entendia que Deus é melhor estar com Deus do que estar nesse mundo de sofrimento. Mas Jó entendia também que ele não tinha poder sobre a vida dele, somente Deus. Por isso que ele pede a Deus. Ele deseja a morte, porque ele preferia estar com Deus. Jó não se suicidou, não pensou no suicídio, foi descartado a possibilidade de suicídio para Jó. Em nenhum momento dos 42 capítulos de Jó, nós vamos ver, em nenhum momento de maior angústia de Jó sugeriu essa possibilidade, ventilou essa possibilidade do suicídio, porque ele entendia que o suicídio leva para se afastar de Deus, o suicídio leva à eternidade sem Deus, à perdição, porque o suicídio, à luz da Bíblia, é condenável. Deus condena o suicídio, porque só Ele pode dar o amém para a vida, só Ele pode dar o stop para a tua vida. Então, Jó, ele queria tivesse nascido morto, mas não ventilou a possibilidade do suicídio. O suicídio não é a saída, porque o sofrimento aqui, nessa vida, ela pode demorar um pouquinho. Mas ninguém mais, daqui 100 anos, o sofrimento para ti não existe mais. Daqui 100 anos, para você, a dor não existe mais. A fome não existe mais. O desprezo não existe mais para você. Os problemas psicológicos, emocionais, os abalos, os traumas, frustrações, daqui 100 anos não é problema para ti, porque tu não existirá mais aqui nessa vida. Porém, se você cometer o suicídio, se você pecar diante de Deus, aí será uma vida eterna de sofrimento. Por isso que a nossa vida aqui é uma vida de luta e de dificuldade. Mas o pastor Dami citou o texto que nós devemos, que Jeremias citou, dizendo que deveria olhar para a esperança. Olhar para a esperança, para os dias de esperança, para os projetos de esperança. Então, tenha esperança, mesmo vivendo momentos de luta. Para Jó, a morte era uma forma de descansar em paz. Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso, disse Jó. O segundo subtópico do livro de Jó, que vai falar sobre livre de tribulações, nós já faremos comentário, mas quero que o pastor Dami ainda traga mais luz a esse segundo subtópico, que é descanso em paz, e também salientando sobre o suicídio. Sabe, pastor, e sabe também, meus irmãos, que o Jó, ele está lamentando o dia que nasceu, pensando que se ele não tivesse nascido, ele estaria descansando em paz e não estaria passando por aquele sofrimento. E diante daquele sofrimento, ele esquece a prosperidade que ele tivera, ele esquece os momentos bons que tivera. E vê razão para dizer assim: eu poderia ter sido um abortivo, não ter nascido, não ter visto a luz brilhar. Para ele, nas suas lamentações, estaria bom assim. Mas nós olhamos que Deus tinha um propósito e um projeto na vida de Jó. Não era somente para ele passar por um momento de prosperidade, sofrer e morrer. Não. O propósito na vida de Jó era que ele iria passar por momentos de alegria, de prosperidade, de abundância,
mas também passaria por momentos difíceis na sua vida, e nesses momentos difíceis Deus estaria com ele para mostrar a Satanás que ele verdadeiramente era um homem íntegro e justo como Deus havia testificado. Mas Jó, no momento de tanta dor, ele chega a lamentar, pensar por que eu fui nascer. Ele não está apoiando o aborto, dizendo que crianças que não nascem deixam de sofrer. Não, Jó está dizendo, eu poderia ter sido um abortivo, eu poderia ter não nascido, mas o propósito de Deus na vida dele era maior, o propósito de Deus na vida dele era melhor, o propósito de Deus na vida dele era mostrar que mesmo em meio ao sofrimento, há possibilidade de se vencer na vida e as coisas melhorarem. No final da vida de Jó, nós vamos encontrar Deus virando o seu cativeiro. Isso acontece na nossa vida. E por isso nós não podemos desistir da vida. Quando se fala em suicídio, se fala em tirar a vida. E está expressamente claro na Bíblia Sagrada, em Êxodo capítulo 20, a Bíblia diz, não matarás. Mas não está dizendo somente não matarás os outros, mas também está dizendo não tirarás a vida. Não tirarás a vida do seu próximo, mas também não tirarás a sua vida. Por isso, Deus, ele condena o suicídio. Não deixa isso nunca passar na sua mente. Deus tem um propósito e um projeto maior para a tua vida. Vença o sofrimento, aguarde, as coisas vão melhorar para você, eu creio. Segundo subtópico do tópico 2, livre de tribulações. O dilema de Jó ele aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade, vai aumentando o dilema de Jó. Ele continua com o seu argumento da não existência, porque, olhe bem o que ele disse, porque não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia. Ele começa a reclamar, E aqui ele começa a dizer, Jó começa a dizer, dá a entender para nós, meus amados irmãos, começa a dizer para nós que a inocência, a criança ao morrer na sua inocência, ela é salvo. Ele está dizendo isso, que se ele morresse quando criança, ele morria salvo. Porque Jesus mesmo disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. As crianças são de Deus. E nós cremos, meus amados irmãos, à luz da Bíblia, que a vida inicia na concepção. A ciência atribui a vida a partir de algumas semanas depois da concepção. Também passa a ter personalidade jurídica a pessoa depois do nascimento, depois do seu registro, se nascer vivo, viu? Ele passa a ter sua personalidade, se nasceu vivo. Mas nós, à luz da Bíblia, nós cremos à luz da Bíblia, que na concepção se inicia a vida. Então, se a mulher tem um dia de gravidez, já é uma alma vivente, já é eterna. Aquela alma já é eterna. Por isso que nós, inclusive, ensinamos sobre os próprios, a pílula do dia seguinte, que é uma pílula abortiva, entre outros métodos anticoncepcionais que são abortivos, porque nós cremos que a vida inicia na concepção e ela passa a ser uma alma vivente. O aborto involuntário, nós entendemos que a própria natureza se encarrega disso. Esse é o aborto involuntário. Mas o aborto voluntário, ele é condenável pela Bíblia. Retomando, porque pensamos que é um tema que está em voga e se discute muito no nosso Brasil, inclusive, sobre a ampliação do direito do aborto. Hoje nós vimos alguns movimentos dizendo que o aborto é um direito da mulher, porque a mulher tem o direito sobre o seu corpo. Mas o aborto não é extensão do corpo. A criança, o feto, não é extensão do corpo da mulher. O feto é um novo ser, é uma nova vida. E é interessante dizer uma frase aqui, que só é a favor do aborto aquele que já nasceu. Viu? Só é a favor do aborto quem já nasceu. Pense nisso. Olhe bem, Jó ele está convencido de que se não tivesse se tornado um ser, nada disso estaria acontecendo.
Ele desejava ter sido como um natimorto, um feto que nunca viu a luz, né? Porque não o sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz, disse Jó no versículo 16. Aqui a palavra abortada vem do termo nefel, possui o sentido de aborto espontâneo e é traduzido nessa forma de Eclesiastes 6:3. Aqui quando ele fala por que eu não sou um natimorto, um abortado, ele não está criando a expectativa, a alusão de que por que a minha mãe não induziu o aborto, por que a minha mãe não era uma mulher que pensava no aborto, defendia o aborto. Não, ele pensava no aborto natural, espontâneo, que acontece, né? Isso. Aqui em nenhum momento Jó ele fez apologia ao aborto, não, mas ele usa um sentido metafórico, né? Descanso do sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. O raciocínio aqui, ele é bem claro quando diz que para os que morreram cessaram as angústias, cessaram as tribulações da vida presente. Esse é o termo, esse é o raciocínio disso. Mas isso é para quem? Para quem tem uma vida com Deus. Cessa seu sofrimento para quem tem uma vida com Deus. O último subtópico desse segundo tópico é uma realidade para o cristão. O Novo Testamento vai nos ensinar que enquanto estivermos neste mundo, estamos sujeitos a quê? Estamos sujeitos à dor, estamos sujeitos a luto, estamos sujeitos a sofrimento. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nós temos sofrimento nesse mundo. O mundo é mau, de dificuldade, de adversidade. Você que está sofrendo, saiba que o mundo é de sofrimento. O pregador, o pastor que tem compromisso com a Bíblia, com a genuína pregação da palavra de Deus, jamais dirá para você, aceite Jesus e os teus problemas todos terão solucionado. Você terminou teu problema, terminou tua luta, terminou tua dor. Isso é uma confissão positivista de que o homem não tem sofrimento. Inclusive nós vamos estudar sobre a teologia do sofrimento nas próximas lições. Mas não, Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Jesus prometeu o céu. O céu não tem dor. A Bíblia diz que no céu não terá mais lágrima, não terá mais dor, não terá mais sofrimento. Mas nessa vida nós temos dor, temos sofrimento, temos angústia. Jesus disse isso. Ele passou por isso também. Nessa vida é uma vida de sofrimento. E sabe o que me encanta, pastor Damer, antes dele franquear novamente a palavra? É que a Bíblia ela é um livro tão real que ela não maquia os seus heróis. Ela não falseia a verdade. Ela não vende uma imagem que não seja real. Jó, nós poderíamos ficar com aquela imagem do homem que não teria lamentações, o homem que era um super-homem, mas Jó era um homem de pé de barro que nem nós. E a Bíblia mostra o lado humano de Jó, o lado do sofrimento de Jó. Porque todos nós somos assim. Você pode ser um pastor, pode ser um grande líder, um servo, uma serva de Deus, viver a vida de oração, terá momentos de angústia, terá momentos de luta, viu? Porque esse é o mundo aqui. Porque senão nós não desejaríamos o céu, se nós não tivéssemos, meus amados irmãos, vencendo esses momentos de dificuldade. Pastor Dani. Nós sabemos, pastor Carlos, que o sofrimento faz parte da realidade humana. Em momentos, hoje ou amanhã, no futuro, todos passaremos por momentos difíceis. Mas aí fica a pergunta, como reagiremos às dificuldades? Como reagiremos àquilo que está sobrevindo a nós? Quando o pastor fala que Jesus disse que no mundo tereis aflições, ele também disse, Jesus também disse, mas tenha bom ânimo. Você vai passar, você vai ter momentos difíceis, vai ter, mas o que você vai fazer diante desses momentos difíceis? Você vai desistir? Você vai abandonar tudo? Ou você vai se posicionar como um homem de fé, uma mulher de fé, confiante em Deus e com bom ânimo, como Jesus disse? Tenha bom ânimo, levante a cabeça. É difícil? É. Mas Deus te dará força, Deus te dará graça. Então,
não desista no meio da batalha. Não desista. Fica firme com Jesus, porque ele mesmo disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então está aí a receita para nós. Encerrando esse segundo bloco, eu reafirmo o texto que o pastor Damer tem citado, João 16:33, e disse Jesus essas coisas para que em mim tenhais paz. Neste mundo vós terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Vamos para um breve intervalo e voltaremos em seguida. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido, tirou tudo de Jó. Deixou que o inimigo matasse os seus 10 filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvidos. Voltamos para o terceiro e último bloco e a terceira e o último tópico dessa quinta lição da nossa EBD Adulto, que tem o tema, o dilema de Jó, o lamento de Jó. O lamento de Jó é o tema dessa nossa lição. O lamento de Jó, por que continuo vivo? Por que continuo vivo? Pergunta. Talvez você também pergunte para mim, por que continuo vivo se tenha sofrido? 2 motivos. Primeiro, porque Deus ainda tem um propósito com você. Segundo, porque Deus tem um propósito através de você. No momento que Deus não tem mais propósito contigo nessa vida, você não vai viver mais. Mas você continua vivo porque Deus tem um propósito com você e um propósito através de você. O primeiro subtópico é: vale a pena viver? Nessa terceira sessão aqui do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta: por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Jó está dizendo que parece que não vale a pena as pessoas sofrem continuar vivendo. Outras perguntas de Jó vai dizer o seguinte: porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? E por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Jó faz essa pergunta: por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Aqui, miserável, está falando, vem do termo Amael, que é usado no sentido de alguém cuja vida é tribulada pela miséria, que por isso torna-se incapaz de exercer as suas funções. Em outras palavras, Jó está dizendo a vida havia se tornado intolerável para Jó. E Jó, lembrando que ele não sabia por que de tudo o que estava acontecendo. Jó não sabia por que ele sofria. E ele perguntava por que eu continuo vivendo. Mas Deus tinha ainda um propósito. Deus queria ser glorificado na vida de Jó e honrar Jó. E nós vamos ver na sequência das próximas lições como Deus honrou Jó. Então não esqueça, você continua vivendo porque Deus tem em primeiro lugar um propósito com você e um propósito através de você. Segundo subtópico, sem o favor de Deus, Jó novamente volta a fazer uma indagação quando ele diz no versículo 23, por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? A pergunta aqui busca o significado do sentido de todo aquele processo. Ele busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento, porque Jó não sabia. Deus não avisou Jó. Aqui há um paralelo com o provérbio do capítulo 4, versículo 18, onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Esse é o caminho do justo. Caminho aqui do hebraico derek, que se refere ao caminho da sabedoria de Deus que conduz a vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia porque Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento, ele não sabia. Então Jó, ele foi fiel a Deus, não pecou contra Deus, mesmo não sabendo. Talvez tu te pergunta, tu examina a tua vida e diz, mas por que eu estou sofrendo? Eu sou dizimista, eu sou fiel, eu oro, eu busco a Deus, e por que isso? Quero confessar para ti que muitas vezes também já perguntei, por que isso comigo? Por que acontece isso? Por que aconteceu? São perguntas da vida.
Às vezes nós não entendemos na hora, mas na frente lá nós vamos ver o que Deus tem para nós. Terceiro e último subtópico do terceiro e último tópico, que é um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes nós nos sentimos iguais a Jó, né? Desorientados, viu? Passando por uma via dolorosa de sofrimento. E como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. Às vezes não entendemos isso, não compreendemos. E é preciso, porém, olhar para o alto de Cristo, onde está escrito em Paulo aos Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, já que vocês se ressuscitaram com Cristo, procuramos as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não das coisas terrenas. Nele nós podemos manter o equilíbrio. Nele nós podemos manter a confiança durante a tormenta nas nossas vidas. Se assim nós trilharmos um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. O sofrimento nos traz maturidade. Né? Olhe bem, às vezes a gente olha para trás e pensa assim, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, não teria feito o que eu fiz. Mas a outra pergunta é também, se eu não tivesse feito o que eu fiz, passado pelo que eu passei, eu teria a maturidade que tenho hoje? O sofrimento traz maturidade, traz experiência com Deus. Nós olhamos para trás e podemos dizer assim, passei por lutas, mas Deus estava lá comigo. Jó cresceu, amadureceu. Jó, nós vamos ler na sequência do seu livro, dizia que ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora ele conhecia Deus com seus próprios olhos. O sofrimento é para te se aproximar de Deus. Olhe bem, tempestades, lutas não são erros, são projetos de Deus. Guarde isso no teu coração. Tribulações são projeto de Deus. Provações são projeto de Deus. Não são erros, são projetos de Deus. Não esqueça disso. É verdade, pastor. Então nós estamos aqui diante desse terceiro subtópico, tópico desta lição. E olha só, ele pergunta por que continua ainda vivo? Por que eu ainda estou vivo? Primeiro ele pergunta por que eu nasci. Pois ele diz, por que eu não fui um abortivo? E agora ele está dizendo, mas apesar de tudo, eu ainda continuo vivo. E o pastor Carlos fez menção a propósito. Fez menção a que você está vivo porque você foi escolhido por Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Então nós vamos ver Jó não entendendo o momento que ele está vivendo. E há momentos na nossa vida que nós não entendemos mesmo o que estamos vivendo. Jesus chega a dizer que, falando sobre a palavra de Deus, diz assim, ele expressa, neste momento você não sabe, não entende, mas depois entenderás, falando com os discípulos. Então nós sabemos que o depois de Deus vai nos trazer clareza em muitas coisas que estamos passando agora. Como o pastor disse, será que teria a maturidade que tenho hoje se não tivesse passado pelos sofrimentos que tive? Se nós olharmos para Jó, ele mostra uma percepção tão grande da diferença da sua vida espiritual de antes e depois do sofrimento, que é imensa. Ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. É uma dimensão muito mais ampla depois do sofrimento de Jó. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, pastor, que nós não entendemos no momento, mas o depois de Deus. Depois Deus vai mostrar para nós, você viu? Era necessário você passar. Eu estava trabalhando na tua vida para ter um amadurecimento, para ter um crescimento espiritual. Mas e como nós devemos enfrentar esses momentos de adversidade? Primeiro, confiando em Deus, confiando inteiramente nele. O salmista Davi, ele escreve no Salmo 37, versículo 5, dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Sabe, no momento difícil da tua vida, no momento difícil de Jó, ele soube esperar e confiar em Deus. Ele estava em um momento até mesmo perturbador. Ele chegou a dizer assim, porque eu ainda estou vivo. Mas depois ele pôde ver que
Na realidade, ele estava vivo por um propósito. Ele estava vivo porque Deus estava cuidando dele. E nós queremos dizer para você, o bom e o necessário para nós é termos o Espírito Santo como Consolador, termos a presença de Deus no meio da tribulação e vermos que Deus, em uma palavra, Ele pode acalmar o vento e fazer aquietar a tempestade. As ondas se acalmam com uma palavra da parte de Deus. Então espere, Deus ainda terá uma palavra para a tua vida. E esse sofrimento vai cessar, o vento vai acalmar e as ondas vão ficar tranquilas. Haverá mudança. Confie em Deus, sempre. Concluindo esse terceiro bloco e essa nossa lição, nós aprendemos dessa lição, nós vimos aqui o dilema de Jó. Ele desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, o patriarca Jó, ele não negou a Deus e nem amaldiçoou. Todavia, ele aqui expôs a sua humanidade, de forma que o leitor que apenas contempla esse lamento, sem contudo participar do seu drama, do que vinha acontecendo com ele, tem dificuldade de entender seu lamento. Se você ler só o capítulo 3, tu não vai entender, tu não vai compreender Jó. Mas se tu ler o capítulo 1, capítulo 2, tu vai poder entender o lamento de Jó. Principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido, de uma alma ferida, né? Que mesmo amada de Deus, esta alma se derrama angustiada. Você é um amado de Deus, você é uma amada de Deus. Essa luta vai passar, Deus vai te dar vitória, Deus vai te guardar. Quero, no encerramento dessa lição, convidar o pastor Damer para nos levar a Deus em oração, orando por você também. Antes de orar, Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus é maior e Ele tudo pode no céu e na terra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos em Tua presença nesse momento, ao final desta lição bíblica que estivemos estudando. Uma lição tão importante para nós. E pedimos que nos ajude, que nos abençoe, que nós possamos entender e compreender a cada dia tudo o que acontece em nossa vida. E sempre estarmos confiando no Senhor. Sempre estarmos esperando no Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós e que a Tua poderosa mão sempre estará sobre aquele que é fiel. Senhor, cuida do Teu servo, cuida da Tua serva, estende a Tua mão e opera na sua vida o livramento e a bênção do Senhor esteja sobre ele e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez quero te agradecer, você que tem assistido nossas videoaulas, e convidar você para se inscrever no nosso canal. Ajude a divulgar. Tenho certeza que servirá de bênçãos para as pessoas. Compartilhe, deixe teu like, também faça comentários, né, sugestões para o nosso canal. Tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus. Agradecemos ao pastor Damer pela participação da seleção. Certamente voltará em outras para estar conosco também. Certamente também em outras também poderá estar aqui na coordenação. Nem sempre poderemos estar, mas ele estará aqui também nos ajudando. Deus abençoe a todos. Encerramos essa lição, mais essa aula em nome de Jesus. Fiquem na paz. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos, não dê ouvido não, ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Bate no peito assim, diga: Deus é comigo. Aleluia. Não te deixe ser levado pela